Boa noite, nação colorada, boa noite, colorados, boa noite, coloradas, como vocês estão? Tudo bem no final de noite de domingo? Vamos então falar um pouquinho da rodada, como foi a rodada inicial do brasileiro, né? Passar os principais jogos, falar um pouquinho dos principais jogos. No sábado nós tivemos o Internacional ganhando do Bahia em casa por 2-1. Em Criciúma tivemos o Criciúma empatando com o Juventude 1-1. Em São Paulo, o São Paulo foi surpreendido pelo Fortaleza e acabou perdendo de 2-1. Jogo muito movimentado, com gols bonitos, e o Fortaleza soube segurar o ímpeto do São Paulo no primeiro tempo, depois fez 2-0 e depois tomou um gol, mas conseguiu segurar o placar. No Rio de Janeiro, Fluminense e Bragantino 2-2. Fluminense saiu na frente 1-0, foi para o intervalo ganhando. No segundo tempo, o Bragantino rapidamente veio com tudo, conseguiu virar o jogo e depois o Fluminense empatou 2-2. Hoje tivemos um 0-0 entre Corinthians e Atlético Mineiro, um jogo com poucas chances de gol, praticamente uma chance de gol de fora da área para o Corinthians, uma falta muito bem batida para o Atlético, e sem grandes emoções no jogo lá em São Paulo, 0-0, Corinthians e Atlético Mineiro. Na Arena da Baixada, como era de se esperar, o Atlético é muito forte, se impôs em cima do Cuiabá e meteu 4-0. Hoje o Atlético Paranaense é o líder do Campeonato Brasileiro por saldo de gol, por enquanto, né? Porque o Palmeiras está jogando no Barradão, está ganhando de 1-0 do Vitória. Acabou o primeiro tempo, quando a gente está gravando esse vídeo. O que mais tivemos hoje? Um jogo movimentado no Mineirão. Cruzeiro 3, Botafogo 2. Um jogo onde o Botafogo saiu na frente, fez 1-0. O Cruzeiro empatou. O Cruzeiro virou para 2-1. Botafogo correu atrás, fez 2-2. Teve um jogador expulso e o Cruzeiro foi para cima e acabou fazendo 3-2, números finais ao jogo. Em Goiás, Atlético Goianiense e Flamengo, né? Ultimamente o Flamengo tem se complicado jogando em Goiás e hoje não foi diferente. 2-1 para o Flamengo, o jogo onde o Flamengo saiu ganhando de 1-0, o Atlético Goianiense empatou 1-1, depois teve um pênalti claríssimo para o Atlético, onde o jogador do Flamengo, a bola dominada na mão do goleiro, ele vai e empurra o atacante do Atlético Paranaense com a bola em jogo. O juiz foi lá, e o jogador do Atlético Paranaense converteu o pênalti na trave, bateu o pênalti na trave, não convertendo em gol. 1-1, no finalzinho. Tem que falar para a arbitragem brasileira que não precisa compensar pênalti, não. No meu modo de ver, o pênalti foi compensatório. O jogador sobe, né, naquele movimento natural, e no que vai descer acerta o jogador do Flamengo. O juiz ainda foi chamado no VAR, expulsou ainda como se fosse uma cotovelada proposital. Não vi isso no lance, não vi. Para mim, jogada normal de jogo, e o Flamengo, o Pedro foi lá e converteu 2-1 para o Flamengo. O que mais tivemos hoje à tarde? Vamos deixar o rival por último, logicamente, né? E aí então, eu acho que não estou passando por algum time. Cruzeiro já falei, São Paulo já falei ontem, 4 jogos de ontem, já falei dos 4 de hoje. Eu acho que não esqueci de ninguém não, né? Se eu esqueci, vocês me corrigem depois. Coloca aí nos comentários se eu esqueci de falar de algum jogo, né? Estou aqui tentando relembrar. O Palmeiras está jogando, o São Paulo eu já falei, o Palmeiras eu já falei, do Rio de Janeiro, Fluminense eu já falei, do Vasco eu já falei, do Botafogo eu já falei, do Fluminense eu já falei. Então é isso. E vamos agora falar do jogo do Grêmio, deixei por último propositalmente, né? Segunda-feira a gente já sabe como é que vai ser a matéria, a imprensa azul. A imprensa azul só vai falar da entrevista do Kudê, vai dizer que o Kudê botou a culpa na imprensa, botou a culpa em alguns jornalistas que pedem a cabeça dele, vão fazer a caveira do Kudê, né? E não vão falar nada sobre o Renato, né? O Renato é a terceira derrota do Grêmio, tirando nesse meio tempo só a vitória contra o Juventude, mas o Grêmio vem de 3 resultados horríveis, né? O Grêmio hoje no primeiro tempo tomou um show de bola do Vasco da Gama. O Grêmio não chutou nenhuma bola em gol. O senhor Renato tem que ser questionado por que ele escolhe esse Marquezinho, um goleiro que tem um braço curto,
Toda bola, pode notar, toda bola no canto do Grêmio é gol. O Marquezinho não chega em nenhuma bola. O Grêmio tem que explicar, o Renato tem que explicar porque esse garoto Gustavo é reserva do Rodrigo Eli, por exemplo. Esse Gustavo tem que ser titular da zaga do Grêmio. Titular na frente de Jeromel, de Kahneman. Porque Jeromel e Kahneman já estão velhos. O Kahneman hoje naquele estilo dele, né, de brigar com todo mundo, de puxar, de errar. Hoje ele deu uma cabeçada no jogador do Vasco e saiu na pior. Ficou tonto e teve que sair do jogo. O Grêmio no primeiro tempo não viu a cor da bola. Não viu. Né? O tão badalado Soteldo não jogou nada. O centroavante do Grêmio também não jogou nada. Entendeu? E o Grêmio tomou 2-0, poderia ter tomado mais. Né? Mas com certeza a imprensa vai falar do gol, do pênalti que o juiz não deu. Pênalti que no meu modo de ver, eu entendo que foi realmente pênalti. Entendeu? Mas como eu falo, a banca paga e recebe. Se você ceder no intervalo do jogo, ficou falando o tempo todo disso e eu não vi ele comentando quando o juiz e o VAR não deram o pênalti quando estava 1-0 para o Juventude na final do Campeonato Gaúcho. Então, meus amigos, a gente vai ouvir falar demais. Pelo que eu vi na primeira rodada, a gente vai falar demais de arbitragem, porque está um absurdo. Entendeu? E logo no segundo tempo também teve um pênalti claro pro Vasco e o juiz não deu. Mas esse o Renato não vai tocar e nem os comentaristas do Sistema Azul vão falar. Né? Vão falar só do primeiro tempo do pênalti que teve a favor do Grêmio. Na realidade o juiz foi horrível e não deu um pênalti pro Grêmio no primeiro tempo e não deu um pênalti pro Vasco no segundo tempo. A verdade foi essa. A banca paga e recebe, senhores. E aqui está falando uma pessoa que eu vou falar que o juiz do outro jogo do Inter foi bom falar porque o jogo o Inter ganhou, porque depois é choro de quem perde. O juiz foi horrível ontem. Toda hora invertendo falta. Toda hora dando falta pro Bahia que não existia. Entendeu? A arbitragem brasileira é muito fraca. Fraca. E pelo que eu vi na primeira rodada do Brasileiro, nós vamos falar muito de arbitragem. Só que quando errar a favor do Inter, eu vou ver aqui e botar minha carinha aqui e falar assim, ó, o juiz ajudou o Internacional. Porque eu sou assim. Eu não reclamo só quando o juiz tira, não. A banca paga e recebe, doutor. Não adianta ficar chorando, não. Mas o Renato gosta muito de fazer isso, sabe o quê? Para tirar o foco que ele está errando. O Grêmio não está jogando nada. O Grêmio no segundo tempo melhorou, sabe por quê? Porque o Vasco, com o resultado na mão 2-0, se retraiu para esperar o Grêmio. E o Grêmio botou um molecado depois dos 12 e os moleques começaram a botar correria para cima do Vasco e conseguiram fazer um gol. Mas nada mais. Entendeu? O Renato tem que explicar porque que o Grêmio está jogando tão pouco. O Renato tem que explicar as escolhas dele, por que ele escolhe esse Marquezinho, sendo que o outro goleiro é melhor. Entendeu? É isso. A vitória do Internacional, então, foi muito importante na primeira rodada. O Internacional está lá no bloco de cima. Agora a gente sabe que é 2 jogos super difíceis. É muito provável que o Inter perca para o Palmeiras e pode perder para o Atlético Paranaense também. Por isso que eu falei ontem, se conseguisse 2 empates seria fantástico. Fantástico, porque são 2 jogos muito difíceis. Então a vitória de ontem foi muito importante. O brasileiro começa mostrando a força dos times que a gente espera, né? Só o Galo que deixou a desejar, mas o Flamengo mostrou sua força, mesmo tendo um pênalti que no meu modo de ver não foi, mas o Flamengo se complica em Goiás e é difícil jogar, principalmente no Serra Dourada, é o maior estádio, é o maior em dimensões, é o maior campo do futebol brasileiro, um calor danado. Entendeu? Novamente o Flamengo se complica lá, mas ganhou, fez o que tinha que ganhar. O Palmeiras está ganhando, entendeu? E é isso. A primeira rodada foi essa, muitos gols e com muita polêmica de arbitragem, que eu acho que vai ser a tônica do campeonato. Valeu, rapaziada? Então, like no vídeo, like, compartilha. E já sabe, né? Amanhã vamos meter o cacete no Cudê para aliviar a barra do Renato. É isso que a gente vai ouvir amanhã no Sistema Azul da Imprensa Gaúcha. Valeu, um bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço da voz de um colorado do Gutão aqui. Valeu!